Deus não existe. Essa frase é muito fácil falada da boca para fora, mas aqui dentro, bem aqui dentro, fica com aquele sentimento de dúvidas para quem ainda não acredita, fica aquele sentimento de culpa, como eu fiquei por muito tempo. Eu lá dentro, lá no fundo, eu sabia que existia Deus, porque Deus se manifesta. Sua manifestação é na terra em geral, é quando a gente olha o pôr do sol, quando a gente olha a beleza de outro ser humano, é quando a gente olha paisagens e belezas naturais e animais, a própria humano, né? O corpo humano é fantástico, tudo se manifesta aí na glória de Deus, mas lá no fundo a gente quer negar a sua existência. Da minha parte, eu fingia que Deus não existia para ter o direito de cometer meus pecados em paz. Pelo menos é assim que cada pessoa pode ser diferente, mas eu fingia que Deus não existia para continuar fazendo, praticando minhas perversidades, né, meus pecados, até chegar ao ponto de não ter mais como fugir e me render a esse Deus maravilhoso. E queria deixar um versículo aqui com vocês, em Romanos capítulo 1, no versículo 20, fala assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Neste texto, Paulo fala sobre tudo que é criado, né? Toda a manifestação de Deus, na natureza, como eu falei, né? Na natureza, no ser humano, em tudo. É difícil você olhar para o lado, ao seu redor, e dizer que não existe Deus, não existe um Criador, não existe um arquiteto que planejou e executou aí esse plano perfeito que é a Terra. Não é à toa que em Gênesis, né, quando Deus está criando o mundo, ele fala: fiz isso porque fiz isso e vi que era bom, né? Fiz o homem e vi que era bom, fiz a terra e vi que era boa. Então Deus fala que tudo que ele vai criando é bom, mas o ser humano escolhe pecar, escolhe caminhos errados e nega a Deus, nega ao Criador. Mas eu venho aqui deixar esse versículo para a gente refletir, até para você que ainda não acredita em Deus, como eu não acreditava. Eu acreditava em Deus, só não queria admitir que esse Deus cuidava de mim, né? Queria o meu bem, e os caminhos que eu estava tomando eram errados. E é difícil admitir. Olhar para o seu redor hoje em dia e dizer assim: Deus não existe. As coisas da Terra são perfeitas, né? Até questões mais inteligentes que eu posso falar aqui com vocês, né? Astrólogos falam que se a gravidade tiver um pouquinho abaixo, nada, a gente não conseguiria respirar e tal, coisas milimétricas aí que formam aí uma base para confirmar a existência de um Criador, certo? De um arquiteto aí que nos concedeu essa maravilha onde a gente mora. Mas sim, tem coisas ruins aqui na Terra, do próprio ser humano que não quis obedecer a Deus. E o nosso pecado fez a gente cair aí em tentações, em várias coisas que se afastam de Deus. Da mesma forma que o ser humano foi se afastando de Deus, Deus também foi se afastando dos homens em geral, porque os homens escolheram o pecado, escolheram caminhos maus, e Deus é santo. Deus não quer que a gente caia, né, nesse mal, mesmo sabendo que existe um Deus criador, que ele é santo e justo,
né? E sabemos nós que nós somos pecadores, imundos, né? E queremos servir ao pecado por muitas vezes. Deus nos chama, né? Nos convida a conhecê-lo, a ter a conexão que perdemos lá atrás com Ele. Porque mesmo no pecado, mesmo fazendo tudo errado, Ele ainda tem paciência conosco. Deus é bom, é maravilhoso. Ele cuida da gente mesmo a gente estando em caminhos errados, mesmo a gente pecando, mesmo sendo pecadores, sendo até podres, né, pela carne, porque pela carne a gente pecou, pelos caminhos maus a gente quer e deseja seguir. Mas é nessa hora que a gente entende que esse Deus é maravilhoso, porque mesmo sabendo que a gente é mau, Ele cuida, zela e quer que a gente ande com Ele. E é por isso que eu me rendi a esse amor, a essa graça, que só pode vir de Jesus Cristo. Porque só Ele foi capaz de fazer aquele sacrifício, né? Ele amou tanto a gente que se deu como pagamento e seu sangue derramou e nos limpou, nos lavou, né? Tirou a ira de Deus, tirou a mão de Deus pesada sobre nós, porque nós merecemos e muito. Eu mereço muito a ira de Deus. Aquele cenário da cruz que aparentou um cenário de morte, aquele sangue derramado que parecia morte, nos trouxe vida, pois devido a esse sacrifício de Jesus, a gente hoje pode, aqueles que crêem, aqueles que se arrepender verdadeiramente, pode se reconectar aí com esse Deus que fez isso por nós. Muitas vezes a gente não tem noção desse ato que foi por nós, mas imagine você morrendo por outra pessoa. Você tem que amar muito aquela pessoa. Imagina alguém morrendo por você. Alguém deve amar muito você. E hoje eu te convido a se arrepender genuinamente, aqueles que ainda não conhecem Deus, e se render aos pés da cruz. Faça uma oração simples. Eu sei que até quem não conhece Jesus, até quem não conhece esse Deus maravilhoso, tem vergonha, poxa, eu não sei nem orar. Mas foi uma oração minha simples que comecei a ter respostas. E foi onde eu fui alcançado por Jesus. Não foi eu que achei Ele, foi Ele que me achou. Oro também por vocês que ainda não conhecem, conhecer esse amor tão grande que é o amor de Jesus. E para aqueles que conhecem, permaneçam e continuem firmes aí no caminho da fé. Esse foi mais um vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.